Fala pessoal, está no ar o nosso primeiro podcast, Raízes da Bola. Vocês já sabem, né? O Raízes da Bola é voltado ao futebol amador aqui de São José do Norte. E para chegar a isso, nós do Raízes da Bola, com muito esforço, criamos o podcast Raízes da Bola. O Raiz da Bola é formado por mim, Igor Colares, e também por ela, Leilane Pinheiro. Boa noite, Leilane. Boa noite, Igor. Boa noite a todos que estão nos prestigiando, né? Sabemos que não está ao vivo, mas eu espero que todos estejam curtindo muito, porque nós batalhamos muito para fazer esse primeiro programa e num cantinho, num espacinho que também foi muito batalhado, porque cada detalhe daqui custou algo e custou um tempo e espero mesmo que tenha um resultado que nós almejamos. Certo, né, Leilane? Que até eu falei boa noite, mas a gente vai se acostumando, né? Porque como não é ao vivo, pode ser boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que a pessoa tiver disponibilidade de ouvir o podcast Raiz da Bola. E Lê, aonde que o pessoal pode encontrar o podcast e quais são as nossas redes sociais? Hoje, a nossa prioridade é migrar os nossos seguidores para o YouTube, porque a gente acredita que é uma plataforma muito mais democrática, visto que alguns não têm todas as redes sociais. Inclusive, nós fazíamos muitas postagens no Facebook e nos demos por conta por seguidores quererem estar prestigiando o nosso trabalho e não terem acesso por falta de conta na rede social. Enfim, nós estamos lá no YouTube, Raízes da Bola. Temos o nosso Instagram também, Raízes da Bola, e também no Facebook, com o mesmo nome. Vocês não vão errar, porque numa pesquisa rápida a gente pode ver que não tem muitas... aliás, eu não encontrei nenhum ainda que tenha o mesmo nome que nós. Vocês podem encontrar o podcast no YouTube e provavelmente a gente vai estar compartilhando os links nas nossas redes sociais. Certo, Lê. Eu não sei tu, mas eu me dei um friozinho na barriga. Tu sabe tanto quanto eu queria executar esse projeto e tu sempre incentivou pra gente fazer esse projeto com alguns viés contrários, mas não negativos, né? Mas com muito custo a gente chegou aqui e pra mim é um dia especial e pra isso eu trouxe um brindezinho pra nós, porque nós também merecemos, né? Essa é pra ti. Essa aqui é pra mim, cara. E essa aqui, ó. Não sou muito dessas coleções, mas trouxe até meio prateada, bordô aqui pra ti. Isso aqui agora que é a verdade. Ver se a gente vai ter as manhãs aqui pra conseguir abrir, né? E se não, o pessoal tá vendo. Vou até simular aqui pra eles, ó. É um... Tem aqui. Não sei o nome aqui. Gran Seleção Condor. Mas eu acredito que é um momento ideal pra nós, né? O que tu acha? Acho que tu te superasse. Eu sei que tu tá ficando com vergonha. Aham. Mas... Não sou dessas. É. Já já a gente já vai. Deixa a gente comemorar, que é o nosso momento, né, pessoal? Vocês entendam. Com certeza vai acontecer uma coisa que ela vai dizer: tu vai sujar essa parte. Mas... Então não mira na camisa do Raízes da Bola. Consegui. Sem estragos. Vem aqui. Pega o talento. Pega o talento. O meu coração disparou nesse momento. Achei que ia dar coisa que não ia ser bom, né? Nem um pouco. Um brinde pra nós, porque nós merecemos. Trabalhamos fortemente para chegar a esse momento, né? Que venham muitos e muitos outros programas e com convidados muito especiais. Feito. Oi. Agora deu de papo, porque vamos ao que interessa. Feito. Comemoremos Lê. Nosso, eu não digo que é trabalho, né? Nosso prazer aí, que a gente se diverte, apesar de ter pouco tempo para executar, é acompanhar o futebol amador aqui em São José do Norte. Diariamente, a gente iniciou o Raiz da Bola 2020 com
programas lives. Históricos. Programas históricos e lives Pesadas. pesadas que a gente conseguia fazer virtualmente, né? Período da pandemia. Depois a gente teve que fazer uma pausa, mas não paramos de trabalhar em prol do Raiz da Bola. A gente, pra ver, esse projeto começou em 2020, o podcast. E hoje, me ajuda aí, 25 de junho? Hoje é. 25 de junho a gente tá conseguindo fazer a gravação do nosso primeiro... Quase 3 anos exatos, assim. 1 mês de diferença, 1 mês e pouco a mais. Foi bastante tempo, mas conseguimos chegar ao primeiro objetivo. Eu lembro daquela época porque eu gostava muito da transmissão online. Não era um objetivo meu fazer ao vivo, assim, né? Com as pessoas olho no olho, cara a cara. Eu gostava mesmo daquela modalidade, aquele jeito de fazer. Mas eu lembro que tu insistia pra fazer presencial e queria de todo jeito encontrar a pessoa, porque era assim que tu sonhavas. E como a gente tá numa parceria, né? Um cede para o outro. E eu espero que isso dê muito certo e que tenha um bom resultado e que a gente possa, enfim, superar os programas de 2020 e assim sucessivamente, né? Que este ano seja só um experimento e que no ano que vem a gente já esteja em condições melhores e assim olhe para trás e possa dizer, puxa, a gente fez daquela maneira, a gente conseguiu fazer daquele jeito, por já estar numa posição mais confortável. Eu também acho que foi um período bom. Eu acho que agora a gente vai com certeza superar o que a gente já tinha iniciado fazer lá nos anos de 2000. Mas agora, deixando de papo furado, hoje foi dia de rodada da Copa Moeraica. Nós chamamos que é o xodó do pessoal do futebol aqui de São José do Norte, né? A Caçula chegou por último, competição que chegou por último. Mas vamos fazer um breve relato aí da competição, que já teve a sua primeira fase concluída, agora tá na parte das semifinais, né? Nós, Raiz da Bola, né, acompanhamos lá o primeiro jogo. Vou fazer uma brecha na tua fala, que eu não estive, né, nos primeiríssimos jogos, então acho que tu vai ter um melhor parâmetro, né, uma melhor visão para falar agora para quem tá nos escutando e nos assistindo. Eu já nem falo na questão do pessoal que a gente vai entrar nos detalhes, né? Porque já passou, a rodada acabou um final de semana, 2 finais de semana atrás. Primeiro, depois não teve a rodada e agora retornou as semifinais no dia de hoje e a gente vai chegar lá. Mas vamos fazer esse breve relato. A gente iniciou, a ideia do Raiz da Bola era na primeira fase, conforme o sorteio lá, que foi a ordem dos jogos, era que a gente pudesse acompanhar, como vou dizer, que a gente pudesse ter acompanhado todos os jogos da primeira fase. E o sorteio nos permitiu isso. A gente iniciou acompanhando Ari Barroso e Barrins. Depois a gente teve a oportunidade de assistir lá no Estreito e tu já estava presente, Lagomar né? Oriente. O Lagomar Oriente. Minha estreia como fotógrafa. É tua estreia. Vamos entrar nesses detalhes também. Calma, não acelera o papo. Eu tô ansiosa por falta de roteiro, detalhe, gostaria de fazer uma denúncia. Então, a gente vai indo com as nossas lembranças, nossos pensamentos, né? E depois tivemos no Olaria e Guarani. Exato. Jogo bem disputado lá. Acabou nas penalidades máximas. E tô nervosa para conseguir registrar cada clique. Muito nervosa, porque foi bem difícil registrar. As primeiras vezes, eu acho que eu sempre vou sentir isso, na verdade. Toda a partida essa de hoje também foi, eu fiquei preocupada, porque a gente não consegue acompanhar a real qualidade da imagem enquanto fotografa. Então tudo é uma aposta de fé. Então a gente fica ansioso. Eu acredito que todo fotógrafo passe por isso. Eu não sei se posso me qualificar nesse nicho, mas como iniciante eu já estou. E não creio que essa ansiedade vai passar tão cedo. Faz parte, como todo mundo sabe.
ou se não sabe, a gente vai já deixar claro, né? O Raiz da Bola a gente iniciou como hobby, acompanhar os jogos, fazer filmagem, gravar, registrar, divulgar os lances, e a gente cada vez mais se apaixonou mais Pela profissão, né? pela profissão. E estamos aqui hoje iniciando esse podcast, e vocês, como vocês podem ver, a gente Tentando profissionalizar o que a gente já fazia por amor. Né? mas eu ia também dizer na questão do, se o pessoal lembra, os que nos acompanham desde o início, que a gente tava ali com o celularzinho, a internet até o dia de hoje ainda é precária, mas quem nos acompanha de 2020 pra cá já sabe que a gente conseguiu avançar bastante, né? Com certeza, a gente adquiriu alguns brinquedinhos, né? Não por vontade minha, detalhe. Mas acho que tu me forçou a estar aqui hoje, né? De um jeito ou de outro. Hoje, com vontade própria. Mas tu me levou a isso, assim. Tu foi me guiando para que a gente chegasse aqui. Justamente por essas aquisições. E também porque a gente viu que é bom nisso. Que a gente faz com gosto. E que o resultado... Ele é maior do que o que a gente poderia esperar de nós mesmos, né? Então não tem como não fazer, não tem como deixar de lado, como ignorar, não tem como eu ver tu indo a um jogo e não sentir vontade de estar lá. E eu acredito que vice-versa nunca acontecerá, porque ele é louco por futebol. Vamos ver esses detalhes assim. Tá, chegamos no Olaria e Guarani, depois nós assistimos a última rodada, foi Grêmio Esportivo Cocuruto e Fluminense, né? Pra quem não sabe, logo a gente vai também contar. Contemos agora ou contemos depois? Pode dar sequência. Então vamos lá. Nós, como quem já nos acompanha sabe, né? Somos torcedores identificados com o Grêmio Esportivo Cocuruto. Mas buscamos sempre fazer nas coberturas a parte profissional e parcial, né? Não botamos o coração na frente da emoção, né? Vamos dizer assim, posso dizer assim? Não, me corrige. na frente da razão. Na frente da razão, né? Ela me corrigiu, tá? Então a gente busca sempre trabalhar e respeitar todas as equipes, né? É um ponto forte que nós, do Raiz da Bola, precisamos e queremos manter. Mas não podemos deixar de esconder. Pra mim, não vejo problema nenhum eu ser torcedor do Cocuruto, que faz tempo que não ganha um título, só pra constar. A gente deixa isso nos panos baixos, né? Os panos quentes. E vamos lá. Agora sim. Vamos pro hoje, né? A gente trouxe ali, relembramos aí a primeira fase da Copa Mãe Heróica, que foi uma competição que teve como ideia o Rudy Machado, ex-assessor aí da Secretaria Municipal de Esporte e Turismo e Lazer. E a gente foi no Grêmio Esportivo Cocuruto fazer a cobertura do primeiro jogo da semifinal, né? Eu acho que tu havia mencionado que era contra o Fluminense. Não, foi na fase anterior, né? Ah, tá. Na fase anterior tá. foi contra não, o então Fluminense. tava falando da... Tá. Não, tá. Relembremos a primeira fase. Ali, Tá. Agora eu consegui me orientar. Não, esse jogo de hoje, ele foi... Eu não posso dizer que foi frustrante. Não é essa palavra, porque eu acho que todo mundo sabia da força do Baense. Sabia que, né, com essa campanha que vem fazendo de estar invicto, se manter invicto hoje, né? E já era, acredito que São José do Norte já sabia que as chances estavam todas ao seu favor. Mesmo que o jogo fosse, né, na casa do Cocuruto. Mas os meninos jogaram hoje com uma proposta que eu não esperava. Eu esperava que eles iam partir pra cima, buscar, né, e tentar resolver a semifinal já no primeiro jogo e ao seu favor. E não foi isso que eu vi. Assim, não foi isso que eu senti na partida. Eu senti que eles ficaram realmente muito retraídos e isso impossibilitou qualquer mínima chance de superação que pudesse ainda haver. Eu até concordo com essa tua lógica. Eu na cobertura do jogo lá e na narração,
Eu vi que a equipe do Cucuruto, ela entrou mais retraída, mas, como tu disse, né? Mas no sistema defensivo, trocava muito passe no seu campo defensivo e tinha muita dificuldade em passar da intermediária para O meio tava embolado, né? ele chegava ali, a equipe do Barrense bem postada, com seus atletas de marcação sempre pronto para dar um primeiro bote, e o Cucuruto sempre, quando conseguiu chegar no ataque, a maioria das vezes foi com um lançamento direto, buscando o atacante ou o meia fazendo um primeiro tapa para tentar que um dos dois atacantes chegassem mais ao Não, ataque. eu acredito que tenhas razão, né? Talvez eu tenha pegado pesado com o time, mas eu acho que assim, não sei se tô, né, em devaneio aqui, mas acho que o condicionamento físico ele fez diferença. Porque me parecia assim que os atletas eram muito mais robustos, muito mais resistentes durante a partida, né? Até pro desarme. Eu achei que eles eram muito mais da equipe do Barrense. Então eles eram muito mais preparados, né, na situação. E isso facilitou para que eles pudessem impedir, né, qualquer chance de ataque do Cucuruto e dificultou porque o Cucuruto pudesse passar, né, do meio e realmente tentar uma jogada de sucesso. E essa dificuldade que eu percebi dentro do time, eu acredito que também se agravou pelo psicológico, assim. Não creio que eles joguem só aquilo, né? Acho que dava para jogar mais, sim, dava para ter feito mais, sim, mas provavelmente o psicológico abalou. Não sei em que momento e nem o motivo, mas algo fez com que eles recuassem. Também não podemos deixar assim de exaltar a qualidade do Barrense, né? Que teve mais posse de bola. Acredito que mereceu a vitória, mas também não criou um volume de finalizações compatível ao que eles tiveram Ao de jogo posse que de fizeram, bola. realmente. Eles tiveram muita posse de bola, mas não conseguiram. Mas justamente porque é o mérito do Cocuruto também, né? Eles fecharam muito, a zaga aguentou muito, sustentou demais a partida. Se fosse uma outra equipe, assim, né? Provavelmente teria sido, com perdão, uma goleada. Porque o jogo estava realmente todo em favor, né? O jogo estava bem estruturado, bem construído para que o Barrense finalizasse. Só que eles não conseguiam finalizar porque realmente a zaga estava ali lutando para defender o time. E talvez até por se concentrarem tanto em defender, faltou a posição de ataque. O ataque que nós no pré-jogo ainda elogiamos muito, né? Sim. Antes de falar do ataque, tu falou ali, eu tava recordando e falando no volume de posse de bola que o Barrense teve em comparação ao de finalização, eu lembro aqui, posso estar enganado, mas eu não recordo mais de uma finalização no gol no primeiro tempo do Barrense. Eu vi uma finalização, uma bela defesa do Patrick, e depois acho que finalização de risco no primeiro tempo não teve nenhuma, e do Cucuruto acho que no primeiro tempo assim, ó, finalização de risco no primeiro tempo não teve. Teve umas bolas que levantadas na área, que o goleiro Léo fez defesas tranquilas, mas nada muito mais além. Mas antes de tu contrapor, eu acredito, e sempre posso até que no futuro, mas a ideologia minha e que eu busco trazer pro resto da bola é sempre buscar tirar o melhor do que eu vejo dos clubes, dos esforços que eles fazem para estar em campo. Tipo, eu adoro ver um jogo com qualidade, sim, gosto de ver um jogo com qualidade, mas futebol amador, ele tem restrições. Os clubes, para estar em campo, eles fazem milagres. Exatamente. Muita coisa para poder participar de uma Copa, que nem a Mulher Heroica, que nem é o nosso campeonato amador. Então, eu vejo que a gente vai trabalhar para agregar qualidades, mas a gente dentro de campo, assim, eu vejo que tem bastante esforço. Não é só o futebol que os atletas em si apresentam dentro do campo, em cada competição que seja que eles estejam disputando. Então, isso é um ponto que
que eu gosto de observar bastante. E também vocês que acompanham o Raiz da Bola podem ver, né? A gente quase nunca critica, né? Porque... Acho que já fizemos algumas, mas Não, mas eu não digo assim a crítica construtiva, eu acho assim, ó, quem acompanha o Raiz da Bola, ele pode acompanhar que a gente vê sempre o copo cheio. Não, do melhor jeito possível. Né? sempre busca ver a melhor visão do campeonato. Até acho que é bom, né? Desculpa te interromper, mas acho que até é bom deixar isso bem claro, né? Porque muitas vezes as pessoas podem interpretar até como uma falta de conhecimento nosso sobre a ocasião, por exemplo, a gente já esperava, né? Assim como a gente recebeu de seguidores, né? A gente já esperava esse resultado, né, do jogo, já era visto, coisas do tipo. Não que a gente não esperasse, né? Quando a gente fez aquele comentário, por exemplo, do ataque, né? Mas era o que estava na tabela. Realmente, o Cocuruto tinha 5 gols, ninguém tinha conseguido alcançar isso, né? E realmente, não contra fatos, não argumentos, né? Era o que tinha que se constatar naquele momento. Mas lógico que a gente, né, viu o copo cheio, né? Não quis pegar e colocar ali todas as fragilidades de uma equipe que tá lutando para se manter na Copa, na disputa. Então a gente não vai fazer isso aqui. Então pode parecer que a gente tá meio que por fora da linha, mas a gente tá dentro e a gente sabe que o jogo tem alguns critérios que talvez não caibam em outros locais, né, de esporte. Mas aqui a regra é básica. Certo. Enquanto tu tava falando aí, vou puxar aqui o caderninho de anotações, que a gente tava acompanhando aí a tabela da primeira fase, como tu te referia ali, que antes das semifinais começar, nós tinha 2 equipes invictas. Olaria e Barrense. Nós tínhamos o Cucuruto como o melhor ataque da competição, com 5 gols. Também tínhamos o Barrense e o Cucuruto com as melhores defesas, com 2 gols sofridos. Nisso que tu tava comentando antes, né? Com a rodada acontecendo, a gente teve algumas mudanças. Mas eu digo que no Cucuruto foi Grêmio Esportivo Cucuruto 0, Esporte Clube Barrense 2. E no Tesoureiro, lá na Baixada, como o pessoal do Olaria costuma dizer, foi Esporte Clube Olaria 0, Esporte Clube Lagomar 2. Coincidentemente, os 2 anfitriões perderam nesse domingo. Eu prefiro dizer que os 2 visitantes venceram. Tá certo, copo cheio. Então, voltando agora, até me perdi, fui brincar contigo. Desculpa. Volta pra tabela. Vamos voltar pra tabela. Tivemos ali 2. Isso implica que o Barrense, então, fica com o melhor ataque na competição até agora? Acho que é o Lagomar. Lagomar faz 6 gols e o Barrense fica com 5 gols marcados. E alguém tá junto do Barrense, não? Sim. Ou eu tô equivocado? Sim, o Barrense iguala o número Igualou de gols ao do Cucuruto. Exatamente. Então já... Porém, o Cucuruto tem mais gols sofridos, né? Agora A o defesa Barrense ficou com uma defesa melhor. Com a melhor defesa da competição. Então, também tivemos, com a rodada acontecendo, a gente teve que o Isaac e o Balada, né, que marcaram os gols lá no Lagomar. Agradecimento especial a Charlene, esposa do Isaac, que mandou as informações pra nós. Isso é um ponto positivo do Raiz da Bola. Antes de eu concluir essa informação que eu ia passar, que o Raiz da Bola tem bastante gente por trás aí que nos auxilia, né? Auxilia. São os nossos braços e pernas longe do nosso local de transmissão ou de cobertura. Então eu tava falando, né, que o Isaac e o Rafael Balada se juntaram, o Isaac e o Rafael Balada da equipe do Lagomar se juntaram ao Mike e ao Rafinha. Agora os 4 atletas, cada um tem 2 gols marcados, são os artilheiros da competição. Será que eles têm esses números? Se não tem, segue o @Raiz da Bola, que vocês vão ter. Bom, mas é a primeira vez que a gente informa, né? É uma falha nossa também. Então eu espero que ainda dê tempo deles correrem atrás pelo título. Com certeza. Mas eles entendem, ó. Eu acredito que eles entendam que a gente sempre faz o melhor dentro das nossas condições, né? Então, tem algo aí pra explorar?
Temos. Fechamos aí a Copa Heróica, passamos aí com informações, Expectativas da próxima rodada? expectativa que podemos dizer. Não sabemos Diz aí tu. Agora é sério. O que tu acha que rola com estes clubes já com vantagens jogando em casa? Não vale mentir e nem titubear. pipoca É. em cima do muro. Não, vou dizer. A gente assistiu todas as equipes que estão nas semifinais. Então, a gente tem uma noção e podemos dizer. Mas o futebol, ele é Imprevisível. Ele é imprevisível. É, sim, aquele jogo do Oriente, Vamos- por exemplo. Vamos botar o Oriente. O Lagomar ganhou de 3-0 em casa. Foi ao Oriente. Exato. Certo que estava desfalcado. E hoje, ele com certeza, ele teve o retorno lá do Do Vinícius e do José Júnior, que no primeiro jogo lá contra o Oriente, lá no Estreito, como estamos falando, pelo jogo de ida da primeira fase, foram Até é uma informação. Desculpa. Ah, eu tenho que me acostumar ainda a deixar tu falar. assim, Bom, casal, né? Você sabe. Enfim, a gente não sabe, eu não sei se tu já teve essa informação, se eles compareceram, né? Porque às vezes o reforço. A gente sabe que no amador é completamente diferente do profissional, né? O cara não tá lesionado, ele vai ir ao jogo certo no profissional. No amador, tudo é possível. É. Bom, se alguém tiver essa informação e quiser compartilhar com a gente. eu acredito que eles teriam, né? Teriam condições de estar em campo e não vejo motivo por que eles não teriam ir, porque eram dois jogadores com qualidades que iam acrescentar muito para a equipe lá do técnico Maurício. Então, estamos falando, né, do Vinícius e do José Júnior. Então, que estavam suspensos no jogo de volta, onde o Oriente conseguiu reverter o placar e levar a disputa para os pênaltis, mas na cobrança de pênalti, né, o Lagomar Se sobressaiu. sobressaiu, venceu por 2-0 e está na semifinal. E hoje venceu o Olaria, que é uma equipe, a atual campeã do futebol amador de São José do Norte. Então, Não é qualquer coisa, né? não é. E estava invicto. E estava invicto. Exatamente. Então é uma marca muito boa. Eu vou confessar que nesse jogo de hoje lá no Cocuruto, tive por muito tempo pensando, e se formos a pênaltis na semifinal, vai ser um enfrentamento bom de goleiros, tu não acha? Patrick versus Leonardo. Se o Cocuruto buscar reverter lá, hoje ali falando do jogo, Patrick mostrando segurança no gol, acredito que ele Experiência, não né? teve muita o que fazer, foram duas oportunidades cara a cara com ele, então Completamente desarmado. duas não, uma não deixa de ser cara a cara, uma com a bola parada, cobrança de escanteio, passou por todo mundo, o Derek teve só o trabalho de empurrar a bola pro fundo da rede. E o segundo, uma saída de bola errada, e aí O Tailan, né? Tailan chegou Tava bem próximo também. cara a cara, a gente tinha recém entrado com fôlego novo, O incentivo dos colegas que eu bem ouvi. bateu forte no canto direito do Patrick, que ele não poderia nada fazer. E do outro lado, nós tínhamos o Léo, né? O Léo, que é o Léo, né? Jovem goleiro, promessa, a saída de bola perfeita lá, Baita goleiro. quase todos os lançamentos, a bola ia com o endereço certo, né? Hoje ele não teve muito trabalho, né? Vamos dizer assim. Hoje ele não teve muita função. Perdoa, Léo. Mas eu fiquei pensando, e nos pênaltis? Seria algo pra gente relembrar no TBT. Mas pra isso, precisa aí reverter um placar aqui. 2-0 Mas é possível. lembrando que essa minha reflexão foi antes dos 2-0, tá? Num caso de empate e possível empate na próxima partida. Bom, enfim, acho que a gente falou bastante da Copa. Acho que todo mundo tá ciente do que pode ou não acontecer. Falou, calma aí. Falou, mas tu não deu Não, tu não me deu a resposta. Eu não dei a resposta. Tu pipocou. Era pra ter deixado passar. Lagomar ou Olaria? Lagomar Sem titubear. Acho que passa o Lagomar. Barrense ou Cocuruto? Acho que vai passar o Barrense. Eu sei que tu tá triste. Mas tu já jogou lá, então pode ficar feliz um pouquinho. Um abraço lá pro Beto, pessoal lá. E vamos
Tá, tu ia me falar, eu tentei escapar da resposta, não consegui, mas falemos tudo antes da gente pular o tópico Copa Mulher Heróica. Pra ti, como tu vê a chegada da Copa Mulher Heróica no primeiro semestre? Os clubes poder se movimentar? Prós ou contras? Os dois? Fica à vontade. Para os clubes, trabalho, gasto, tempo, manutenção, enfim, inúmeros afazeres, né? Por outro lado, isso nos contras, né? Por outro lado, visibilidade, né? Atletas sempre em conexão com o clube, torcedores em conexão com o clube, que eu acho que isso é muito importante. A gente não pode mais deixar se esvair, né? Chegar ao ponto de a gente passar por um bando de crianças e jovens e não saber quem é o Lagomar, quem é o Beira-Mar, quem é o Ari Barroso. Não saber os nomes né? As crianças hoje em dia, poucas conhecem os clubes. Então, eu acho que quanto mais a gente manter os clubes em competições, né, com o nome em alta, tanto nas redes sociais quanto na boca do povo, melhor. Porque mais a história se preserva e mais a gente começa a conquistar os corações da juventude para fazerem parte dessas equipes de diretorias, né, se envolverem e reconstruírem toda essa história. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a Copa, ela vem como mais uma aposta do Rude, que para mim não foi em vão, né? Espero que se mantenha, espero muito que dê certo, mas a gente ainda precisa mudar algumas coisas nessa questão financeira, né? Tá muito difícil para os clubes. Eu sei que o povo pensa que não é assim, que é muito fácil, que tem dinheiro. Sei que tem uma galera aí que pensa dessa forma, mas eu tenho certeza que muita gente tá entendendo do que eu tô falando, porque tá lá cortando a grama, limpando o chão, limpando o banheiro, tentando uma tinta para pintar, ou tentando manter as coisas em dia, e as coisas vão se destruindo e às vezes a verba não entra. Então a gente precisa urgentemente pensar uma nova administração financeira para esses clubes, né? Eles mesmos precisam se rever, e também um apoio que venha dos órgãos públicos, né? Que não seja apenas na arbitragem ou no troféu, que muitas vezes o troféu nem se tem sede para proteger. Então, isso tem que ser revisto, na minha opinião. Mas enfim, eu fui além, eu, né, fiz o meu devaneio aqui, mas eu acho que a Copa, ela é sim positiva, só que ela tem que vir sempre para alavancar e não para puxar para baixo. Então, se for um bolso furado, a gente vai precisar cancelar, infelizmente. Esse foi o comentário de Devin Pinheiro. Eu mantenho. Não vai com o seu for? Não for. Vocês viram, ela já se foi além. Tá, Lê, fizemos aí um breve relato, informamos como nós se propomos aqui a divulgar sobre o futebol amador nortense. Mas fala pro pessoal aí um pouco como nós estamos pensando aí o podcast Raiz da Bola, como a gente, eu particularmente, né, assim, ó, tô muito empolgado com as mensagens que chegam para nós, o pessoal nos apoiando, nos incentivando, o pessoal contribuindo para o nosso mural aqui, que é das camisetas aí. A gente nem imaginou que fosse haver contribuição, né? Foi uma aposta muito individual aqui, cada um tinha a sua. A do Juventude e a do Tamandaré a gente conseguiu com o nosso amigo Paulo André, que já faz bastante tempo, né? Foi num trabalho que fizemos juntos. E foi muito choradinha essa camiseta, por sinal. Obrigada, Paulo André. Mas a gente resolveu, né, botar aqui, porque nada mais justo de que tá em exposição. E aí veio essa grata surpresa de justamente um clube, né, que pouco tem se ouvido falar, até porque tá com bastante dificuldade de manter uma diretoria, que é o Beira-Mar. E veio assim, né, aquecer os nossos corações com essa oferta. E ainda perguntar se a gente queria. Olha, não tem nem o que dizer, né? Mas foi um grande presente e agora a gente parece que vai receber mais uma, né? Eu vou deixar registrado aqui, tá? Que é pra ela chegar, pra ela não ficar na promessa, essa camiseta do Liberal. Então, é prazeroso porque a gente vê que a comunidade tá curtindo, que aposta na gente, que confia na gente. A gente chega hoje nos jogos e, né, o pessoal deixa a gente entrar como se a gente fosse parte da família. E eu acho isso muito bacana. É isso aí. A gente, como no início iniciamos ali falando,
com muito custo, sabia onde a gente quer chegar. Sabemos onde nós pretendemos chegar com o Raiz da Bola, mas a gente é bem Pé no chão. Vamos com calma. Não fica contente quando não entregamos um bom produto para vocês que consomem a marca aí, Raiz da Bola, né? Então, Raiz da Bola tá aí com 3 anos já aqui em São José do Norte, divulgando futebol amador de São José do Norte. Nós ficamos sempre empolgados. Como a gente vem aí conhecendo pessoas, fazendo networks, né? Nós somos meio Pinel, né? Vamos fazer aí A propaganda na Pinel. do nosso amigo Alisson lá. São meio Pinel pelo futebol, meio maluco, meio doido mesmo. Lê, nosso tópico agora é o futebol feminino. Desafio agora falar disso, hein? É um desafio, né? É um desafio porque a gente tá em débito com o Paulo. É difícil para nós. Não temos condições de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. A gente já não consegue fazer a cobertura dos 2 jogos da rodada, então a gente depende de outras pessoas. Imagina estar tão bem no feminino, né? Talvez um dia quando a gente tiver uma equipe maior. Mas por enquanto a gente tá devendo, então essa cobertura ela foi muito à distância e muito simples, né? Basicamente com as informações dos organizadores mesmo do campeonato, dependendo dos acertos e dos erros deles, caso houvesse. Então, não teve nenhuma presença nossa em campo. E a gente espera que isso mude, mas tá difícil, porque tá coincidindo com a Copa. E realmente a gente já carrega, né, na nossa raiz, que os clubes, eles são nossa prioridade. A gente não surgiu somente para fazer a divulgação do que a gente gosta de fazer. A gente surgiu para ajudar eles a crescerem. Então eles vão ser sempre a nossa prioridade. Isso acho que não pode mudar porque é a raiz do Raízes da Bola. Mas o futebol feminino tá aí, carregando o nome desses clubes também. Então é sempre uma dor quando a gente não consegue estar presente. E pra lembrar também, né? Esse ano eles tiveram a participação dos jogos infantis junto com o futebol. Uma grata surpresa. Eu fiquei muito contente com isso, porque isso faz falta em todos os clubes aqui, né? Os clubes hoje eles querem chegar e quem vai jogar e vamos ver e vamos não sei o que, querem ir em outra cidade, mas a gente não ensina futebol. A gente tá passando isso com a nossa filha, né? Tá buscando, não ensina futebol. Então aqui a gente começa no futsal, né? Não tem que ali uma escolinha pra, né? Salvo o P02 fazendo propaganda aqui, né? Do projeto do Rude. Mas salvo isso, eu desconheço qualquer outro local que faça este trabalho. Então, colocar esses meninos em campo, essas meninas em campo, para já disputarem uma competição tão novinhos, além de preparar eles fisicamente, prepara o psicológico. Ou seja, a gente tá criando a base do amador nortense. Eu acho muito importante. Eu vou além que tu trazer o esporte é muito mais do que condicionamento físico. Através do esporte, sim, é possível transformar cidadãos. Então a gente, com esforço, dedicação, as crianças, elas não tem como negar, né? Elas são a base e são o nosso futuro. A gente tem, e isso posso falar tranquilamente, porque lembro uma década atrás, nós tínhamos ginásio de esportes aberto quase todos os anos, quase sempre tinha competições. Depois tivemos o período aí do ginásio fechado, falando do futsal, e foram portas que foram se fechando. E quando se fecha uma porta boa, umas 10 ruins abrem. Isso é fato, e ainda mais aqui na cidade, né? A gente experienciou também nessa mesma época, eu acredito, aquela criminalidade toda que teve, né? Aquelas mortes e muitas crianças e adolescentes participando dessas chacinas, né? Então, a gente provavelmente, né, deixamos esse baixo astral entre no clima, mas é verdade, é fato. Contra fato, não há argumento. Então, não podemos passar
tapar o sol com a peneira, né? Aconteceu isso, tá marcado na história da nossa muito heróica vila aí, nossa São José do Norte. Fechando portas boas, portas que existiam alguns projetos sociais, alguns educadores que faziam trabalhos, e aí tivemos umas percas consideráveis e que ainda estamos colhendo o fruto desse detalhe. Mas voltando aí ao futebol feminino, a mulherada tá batendo uma bola no final de semana e no dia 2 de julho tá marcado as finais. E o que tu esperas desse jogo? O que tu apostas? Pelo que tu... Né? Porque a gente sabe que tu não vai, mas tu é bem informado, né? Só que a gente busca, não me joga esse peso todo pra cima de mim, né? A gente busca assim, tá por dentro aí das competições que acontecem aqui no município, independente do sexo, independente futebol amador, seja a gente sempre tá com uma orelha ali ligadinha ali pra saber sobre. E a final do futebol feminino é entre União do Gravatá e Olaria. As duas equipes chegaram. Eu não tenho informações, né, da União do Gravatá, talvez tu possa contribuir comigo, mas soube que o Olaria é bem forte, inclusive conheço algumas pessoas e sei que jogam muito e já faz bastante tempo, né, como a Priscila, a Mari, a Ana, então acredito que vai ser um jogão. Mas a União do Gravatá eu não tô por dentro, talvez tu possa contribuir um pouquinho. Pessoas assim, vou dizer sinceramente, não conheço, pois não tive presente. Então, quando a gente não tá presente, a gente analisa os resultados da competição. Vemos que o União do Gravatá sempre se manteve equilibrado durante a competição e tá chegando a hora de disputar essa final. E também teremos a disputa do Ari Barroso e Lagomar, do infantil. No infantil, verdade, temos a final. São essas duas finais, né? E aí... Pelos números dos placares, a gente vê que eram as duas equipes que estavam mais equilibradas, que se destacaram perante as outras. Inclusive, agora a gente teve a oportunidade de participar de um evento que teve sábado, foi sábado, né? Do Projeto Rede, que tá surgindo agora. E tinha um menininho que se destacou muito nas partidas lá e soube que ele está no Ari Barroso. Então, assim, dá pra ver que não foram pra brincar, né? É uma brincadeira de criança, mas até certo ponto. Gosta de jogar, gosta de se divertir. E a gente... Terceiros e quartos lugares. Também tem... Feminino. Se me jogasse... Uma bomba? Flamengo e... Jogasse na... E Associação. Flamengo e Associação. Eu até me deu um branco. E hoje fiquei... Já peguei o celular aqui, né? Vai que... Consultar. Vamos ali Vamos no Raiz. Vamos no @ Raiz da Bola ali, que ali tem. Ali tem. Ali eu tenho certeza que tem. E aí... Mas Inclusive, né, Flamengo tá disputando terceiros e quartos lugares nas duas competições. Tanto infantil quanto feminino. No infantil vai enfrentar a equipe do Capivarense. É isso mesmo. A equipe do Capivarense. Tentar se me pegar. Tentei. Essas foram duas competições que iniciaram nesse primeiro semestre. A Copa... O futebol feminino já é mais tradicional. Como todo campeonato acontece aqui no município de São José do Norte, eles pararam devido à pandemia e estão retornando esse ano. Uma boa iniciativa ali da Marcelo Chaves, Paulo André, Danilo e a companhia ali de todas as direções dos femininos, tem a Cláudia. E então, Igor, essa iniciativa do Paulo André, que sempre, assim, eu destaco o Paulo aqui, não porque os outros não mereçam destaque, mas a gente acompanhou muito de perto, né,
a luta dele com as meninas. Ele e a Cláudia sempre, né, orientando o que fazer e o que não fazer. Sou uma pessoa sonhadora, eu acho. Porque sonho em ver esse campeonato também ser municipal, né? Não porque eles não esteja bem organizado, não. Ele é muito bem organizado. Mas eu acredito que teria uma maior... um maior patrocínio, uma maior estrutura e também uma maior visibilidade, né? Por ser municipal, é da cidade. E também porque eu sou muito a pé de igualdade, né? Eu acho que homem, mulher... Então, eu gostaria muito. Mas eu também sei que outras questões passam por isso, né? Inclusive vontade das próprias jogadoras. E isso a gente não contesta, porque cada um sabe onde aperta o seu pé, né? Enfim, destacamos o Paulo porque ele tá ali, né? Cotidianamente já há muito tempo. Não que os outros não mereçam, mas a gente tem mais intimidade. De qualquer forma, parabéns a todos pela iniciativa, por não desistirem, porque caso essa iniciativa não acontecesse, hoje a gente não teria futebol feminino, né? A gente teria a pelada lá, que as meninas sempre fizeram, acho que talvez só na pandemia, que eu vi algumas reclamando muito por não terem jogado, e as suas consequências, que a gente sabe que a mulher tem consequências bem maiores, né? Isso é fato, no físico. Enfim... Mas eu acredito que sem essa iniciativa tão importante, o futebol da nossa cidade, ele estaria perdendo grandes espetáculos, assim, porque as meninas dão show, né? Ah, com certeza. Então, nós fizemos aí, eu acredito que já relembremos, informemos, né? As duas competições do primeiro semestre. E, Leilani, pra te falar, tem uma galera aí que bate uma bola aos sábados. O pessoal chega ali, sábado, 15 horas, a bola já rola nos gramados, nortenses, intermunicipais. As equipes estão sempre dispostas, bem organizadas, bem fardadas, que são o pessoal aí que este ano nós também, né, abrimos um espaço, não conseguimos estar presente em todos. E acho que vai levar muito tempo para que a gente consiga mesmo, porque são muitas equipes, né? Ah, isso aí é verdade, né? Muitas equipes. Contabilizo 18 equipes. 18? De cabeça aqui agora. Eu não tenho bala na agulha para falar sobre isso, né? Conhecimento é mediano. Mas acho que o povo de sábado, assim, ele tem muito para ensinar pro futebol amador nutense. Muito. Sobre perseverança, sobre compromisso, sobre investimento, né? Eu acho que ali tá quem realmente quer fazer o futebol acontecer. Então é uma grande lição que a gente tira pro domingo, vamos dizer assim. Talvez se a gente tivesse um pouco mais disso nos jogos de domingo, teríamos menos desfalques e menos dificuldades dos clubes em conseguir seu elenco, né? Deixa eu tentar... remendar? Acompanhar o teu raciocínio. Quando tu fala, tu diz em construção de plantéis. Isso. Tu acha que os plantéis... Eu acho que o pessoal, e às vezes os mesmos jogadores que jogam no sábado, se dedicam com muito mais afinco ao jogo do sábado. E é admirável, notável, mas eu sinto um pouco de tristeza, dor de cotovelo, chamem do que quiser, porque isso não é da mesma forma lá no amador, né? Então, isso ainda é uma ferida que eu não cicatrizei. Eu, por outro lado, eu vejo que sim, o futebol de sábado ele tem os seus plantéis. Acredito que cada time deva até aí em torno de 30 a 40 jogadores no seu plantel. São grupos, são amigos que se reúnem para fazer aquele futebol, fazer acontecer. Eles se dispõem dentro do campo a jogar futebol, mas sempre não passa dali. Não vejo a competitividade muito... Não, mas assim, eu não te entendo, eu entendi. Não se trata disso, de forma alguma. Eu entendi que tu não chegou nesse ponto.
Mas eu tô falando assim, que o futebol, pessoal, ele se reúne, faz aquele futebol, depois, geralmente, quase todos, nem todos, marcam aquele jantar, aquele churrasco. Tem uma galera que faz o sopão, o mocotó. Então a gente acompanha. Porque esses clubes do futebol, sabe, também são muito ativos nas redes sociais. Eles deixam. Então a gente. Isso fica. Outro ensinamento deles também para amador, né? Fica mais fácil a gente acompanhar quando tu. Da tua casa, tu pega o teu celular, tu vai lá. Nossos resultados mesmo, a gente tem contato com os representantes dos clubes, com atletas, mas muitos resultados a gente pega diretamente nas páginas deles. É uma iniciativa e não podemos negar, né? As redes sociais, elas são uma vitrine muito forte. Então, aqueles que se adequam a ela tem uma vantagem boa. E o futebol, ele é muito isso, né? Muito visibilidade, ele requer essa parte. Então, a gente fez essa introdução, esse nosso posicionamento, é a nossa visão. Nós acreditamos que o futebol de sábado, sim, são times que somam para o futebol nortense. Muitos jovens iniciam ali, jogam contra aquele que vai jogar no campeonato, eu vou jogar contra a Leilane lá. Tô iniciando agora, mas a Leilane era boa, eu sempre acompanhava do lado de fora do alambrado. Agora, quando os jovens entram do lado do alambrado, quebram muito esse tabu no sábado. Então, e a gente fica assim, ó, feliz que tem muitos times com a marca do amador que também estão formando suas diretrizes no sábado. Eu acho, volto a dizer, já disse, volto a dizer, que os clubes deveriam aprender mais, né? Deveriam buscar mais executar algumas ações que às vezes não demandam dinheiro, demandam importância, né? Como usar as redes sociais. Assim, muitos dos clubes começaram a usar as redes sociais nessa época do ginásio, que a gente teve o campeonato do ano passado e a gente precisava marcar eles, e aí começou meio que a incomodar para pedir essa rede social, nesse Instagram, esse Facebook, vamos lá, a gente quer um contato, a gente quer, né? Lógico, nem todos foram porque nós pedimos, né? Mas eles começaram a notar a importância dessa visibilidade, isso de fato é inegável. E eu acho que se eles já tivessem reparado nisso, porque o sábado não faz isso de ontem. Não acordaram, hoje eu vou postar no Instagram. Não. Tá, tem uns que ainda estão meio inativos aí, já fica de alerta. Então, mas eles não acordaram ontem e disseram, eu vou fazer um Instagram pra minha equipe. Não foi, isso já vem sido construído há muito tempo. Tá ali o Guarani de prova aqui, ó, né? Vem sempre postando seus jogos e tem uma rede social super ativa. E isso, o quanto ensina? Puxa, se eu quero ser torcedor do Guarani, se eu quero manter um vínculo com o clube, lá dentro daquela página eu tenho informações de tudo. Eu tenho informações de quando eles participaram de competições fora da cidade. Eu tenho informações de quando eles participam dos jogos de sábado. Eu tenho informações do campeonato amador. Então ali tá minha fonte de vínculo com o clube. Eu não preciso mais estar lá dentro do Capão do Meio. Eu não preciso estar lá dentro do Dunas. Eu só preciso entrar na rede social. Eu posso estar deitada e continuar sendo uma torcedora mega ativa e mega informada. Então, isso é importante, porque traz as pessoas para perto do clube, né? E, bom, assim, é inegável. Quando nós conhecemos o Murilo essa semana, sábado, o Murilo disse, que prazer conhecer vocês, eu não conhecia. Naquele momento eu me peguei, puxa, eu não conhecia, porque eu me sentia muito íntima do Murilo. Assim, a gente tá ali acompanhando ele todo dia. A gente vê o Instagram dele, a gente vê o trabalho dele, a gente vê as coisas, a gente conversou com ele, a gente teve um papo mega produtivo lá em 2020. Então, assim, pra mim, já éramos amigos, fica a dica. E aí, quando a gente chegou a se conhecer pessoalmente, não tive a sensação de que eu estava conhecendo o Murilo. Entende? E é isso que o clube tem que fazer com o seu torcedor. Ele tem que trazer o torcedor tanto pra perto dele, que a gente não precisa mais nem titubear pra qual time eu me identifico mais. É aquele ali, entende? E isso o futebol de sábado faz e faz muito bem. Eles sabem chamar atenção,
sabe? Captar. Eles fazem escalação, fazem divulgação dos jogos, depois eles vão lá e fazem uma repescagem de saldo. Depois eles botam. Tem uns que colocam até os craques da partida, fazem enquete. Então, assim, essa interação é muito bacana. Não precisa estar lá no jogo pra se afeiçoar. Então, fica a dica pros amadores. Eu acho que isso é muito válido, muito importante. Pra também lotar os jogos de domingo, porque o primeiro contato, ele começa na rede social. O que dizer, né? Mais um comentário, já que ela já falou tudo, né? Não, sacanagem. Brincadeira. Não, tu citou ali o Guarani, uma equipe. Eu já, de outro lado, já olhando para a equipe do sábado, uma equipe que eu admiro bastante, a equipe do Marítimos, que sempre tá muito atualizada, muito contato online, que faz assim, ó, querer acessar a página deles pra... Gálatas também. Sim, então, o pessoal fica buscando essa interação e a rede social é isso. Tu entrou, fez contato, 1, 2, 3, daqui a pouco é uma das páginas que tu mais assiste, é uma das coisas que tu tá sempre querendo buscar essa interação, né? Lê, a gente tá chegando aí ao encerramento dessa nossa primeira jornada. Falamos um pouco de tudo, esperamos que o pessoal nos entenda o que nós tentamos dizer. Aqui nunca é crítica, nós sempre buscamos... Não fazemos muitas críticas, mas aceitamos elas, porque se forem pro nosso bem, são sempre bem-vindas. Sim, isso. A gente aceita a crítica? Eu aceito. Aceitamos. Principalmente quando nós inverter um placar. Nosso maior erro, eu acho que é inverter placar. Vamos fazer essa recordação aí do... É verdade, nós buscamos sempre a transparência. E... esquecer jogo no card de sábado, gente, a gente faz isso muito. Esquecer jogo. Diversas vezes vocês vão curtir, vão procurar o post e a curtida não vai estar lá. O post até vocês podem achar, mas a curtida não. Por quê? Porque a gente já apagou e refez, tá? Que acontece assim. Então... é sempre muito corrido, né? Pra manter essa atualização. Tá. Posso lá? Vai. Obrigado. Dá, deixa. Não. Então tá, quebramos o tabu. Tá pronto. O tá primeiro feito. foi. O primeiro foi. Os próximos já estão pré-encaminhados. E vão estar logo distribuindo. Reforça mais uma vez onde o pessoal vai poder estar ouvindo, né, o podcast. Assistindo, tá? Nós vamos estar disponibilizando esse primeiro programa e os demais lá no YouTube do Raízes da Bola. Então se inscrevam no nosso canal, marquem todas as notificações lá no sininho, tá? Para que toda vez que a gente postar, vocês estejam atentos. E assim, acho que a primeiro momento a nossa ideia é fazer um programa por semana, né? Não esperem aquela maratona de 3 lives por semana, porque isso não vai rolar agora, é impossível. Mas se a gente conseguir manter essa dinâmica de uma vez por semana, estamos satisfeitos. E, bom, é isso. Toda vez que vocês encontrarem uma notificação lá no YouTube, provavelmente será o podcast. E a gente também vai colocar os links nas redes sociais do Raízes da Bola, lá no Instagram e no Facebook. Então, eu tava ali pedindo pra ti que eu dei uma procurada aqui. O que procuras? Eu procuro a caneta. Estava contigo. É. Para quê? Para nos fazer aquele momento. Acho que todos estão... então é essa caneta. É essa caneta. Essa caneta. E eu vou te dar a honra de fazer a primeira assinatura na nossa caneta, nossa camiseta do Raízes da Bola. Essa camiseta aí que não podia faltar, né? Não podia faltar. Junto dos clubes, acho que eu não sei tu, mas eu já me considero um clube. Acho que o Raízes da Bola já é são o quê? 34 clubes ativos, com sede, algo assim? Enfim, acho que a gente é o 35º. Porque a gente fala de todos eles, está em todos os jogos e está sempre buscando entrosamento. Então é mais uma camiseta para coleção, assim como no nosso paredão. Certo. Queres assinar, não? Eu vou te deixar, vou te dar a honra de tu assinar. Se a caneta falhar, a culpa não é minha. Assinar, dar a primeira assinatura, né?
visto que nós trabalhamos tantos para chegar a este momento. E hoje nós iniciamos aí o primeiro podcast com muito suor, com muita... Então, como vocês, para aqueles que nos acompanham já há mais tempo, né? Vocês sabem que o Raiz da Bola a gente busca fazer um trabalho sério, dentro das condições que nós temos. Buscamos sempre estar melhorando e passo a passo. Hoje a gente está iniciando um novo projeto, o podcast. Então, dentro de muitos outros que estarão vindo dentro do Raiz da Bola, o podcast Raiz da Bola já é uma realidade. E Acho que é a tua vez, né? E assim como tu, eu estarei me privilegiando de ser o segundo a assinar esta caneta. Tá bom, então. Vai lá. Que dúvida. É difícil, né? Tecido não é papel. Dali. Feito. Então, fechou. Então tá. Leilane, foi uma honra, foi um prazer. A gente tá caminhando para o encerramento do nosso primeiro programa. Como foi pra ti? Passou rápido. Não, acho que a gente foi produtivo. Espero que a gente tenha conseguido passar a nossa visão das competições em andamento. Espero que os próximos programas tenham um pouco menos de nós e mais dos outros. E que a gente possa se divertir muito por aqui. Assim como a Leilane tá dizendo, né? Eu também gostei bastante. Espero que vocês curtam. Que comentem aí para nós como foi para vocês esse primeiro podcast. Não esqueçam de clicar aí para se inscrever no canal Raiz da Bola no YouTube. Clica no sininho aí para ficar sempre ligadinho. E deixa um comentário para nós aí. O que vocês acham? Comentem que tudo que a gente puder comentar ou retribuir no próximo programa a gente fará, né? Agora tu falou uma coisa que faz sentido e a gente pode aplicar, eu acho. Deixa uma frase aí pro pessoal que acompanhou até aqui agora, final. Deixa pra ele escrever lá no comentário e a gente vai saber. Esse viu até o final o podcast. Ele vai deixar uma palavra, uma frase que te passa agora nesse momento. Tô com vocês. Então, se tu assistiu até agora, deixa aí no comentário, tô com vocês. A gente vai saber que vocês acompanharam o programa podcast Raiz da Bola 0. Tchauzinho, pessoal. Tchau, muito obrigado e até o próximo podcast.